Tem muito mais nessa edição do Repórter Brasil. Nossos repórteres estão ao vivo em Brasília, Rio de Janeiro e também em São Paulo. E a gente começa indo ao Rio de Janeiro. Quais são as novidades, Flávia? Aqui no Rio de Janeiro, Rodolfo Landim recusa a indicação para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras. E em todo o estado, chuvas já deixam 18 mortos. Do Rio de Janeiro, a gente vai a São Paulo porque o preço dos ovos de Páscoa tem dado o que falar por lá e no Brasil todo. Não é isso, Vanessa? É isso mesmo. A pesquisa do Procon encontrou uma variação de mais de R$100 no preço do mesmo ovo de Páscoa. E olha que essa nem foi a maior diferença de preços. Eu volto com os detalhes. E aqui em Brasília, o assunto é o fim da janela partidária. Destaque para Manuela. Partidos do Centrão são os que mais ganharam deputados federais com a janela partidária, com destaque para o PP, PL e Republicanos. A gente volta a São Paulo porque tem a despedida de uma das maiores escritoras do país, Pablo Mondin. Vamos falar sobre a escritora Lígia Fagundes Telles, que morreu no último domingo de formas naturais aos 98 anos. Para começar esse giro de repórteres, nós vamos ao Rio de Janeiro, onde o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, desistiu de assumir a presidência do Conselho de Administração da Petrobras. É assunto para Flávia Grossi, que já está aqui com a gente. E Flávia, boa noite, traz as suas informações para a gente então. Boa noite, Paulo, Catiúcia, a todos que nos acompanham. Essa desistência foi confirmada por meio de uma nota publicada ontem no site oficial do Flamengo. Rodolfo Landim disse que abriu mão desse convite para dedicar esforços ao fortalecimento do Flamengo. A gente lembra que o segundo mandato dele como presidente do Clube Carioca vai até 2024. Landim também disse que enviou uma carta para o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, agradecendo o convite e explicando os motivos pelos quais não pôde aceitá-lo. A indicação de Rodolfo Landim para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras foi formalizada no dia 28 de março. Ele é funcionário de carreira da estatal, onde trabalhou por mais de 25 anos. A Assembleia Geral, que votaria essa indicação, estava marcada para o dia 13 de abril. Paulo, Catiúcia. Ok, Flávio, obrigado. A gente segue acompanhando então os próximos passos aí do comando da Petrobras. Do Rio de Janeiro, a gente vai a Brasília para fazer um balanço da chamada janela partidária. O PL virou a maior bancada da Câmara dos Deputados. De forma geral, as legendas que formam o Centrão foram as que mais ganharam novos integrantes. Ao vivo, a repórter Manuela Castro traz as informações. Explica em detalhes tudo isso para a gente. Manuela, boa noite. Olá, uma boa noite a todos. Com o fim do período de troca de partido, o PL alcançou a marca de 73 deputados federais. Esse número é mais que o dobro do que o partido tinha no momento da posse, quando contava com 33 deputados. Os números ainda podem mudar, porque a janela partidária se encerrou na última sexta-feira, mas essas mudanças registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral ainda podem ser comunicadas posteriormente à Câmara dos Deputados. Outros partidos que tiveram também aumentos consideráveis na bancada foram republicanos, que agora tem um total de 45 deputados, e o PP, com 50 deputados no total. Outros partidos perderam muitos deputados, com destaque aí para o PDT, que agora conta com 20 parlamentares, e o PSB, com 25. A chamada janela partidária acontece todo ano eleitoral e nada mais é do que um período de 30 dias para que os deputados federais e estaduais possam trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato por infidelidade partidária. Isso porque o mandato de deputado federal e estadual não é do próprio eleito, e sim da bancada, do partido político de cada deputado. Paulo e Catiúcia. Obrigada, Manuela. E em São Paulo, um levantamento feito pelo Procon lembra que há grandes diferenças no preço dos ovos de Páscoa. E é com a Vanessa Casalino que a gente fala agora, também ao vivo. Ei, Vanessa, boa noite.
Oi, Paulo, boa noite a você, a Catiúcia, boa noite a todos. Olha só, a pesquisa do Procon identificou uma diferença de R$100 no mesmo ovo de Páscoa em lojas diferentes. Então, um ovo aí de 300 gramas, de R$ 72,90 para R$ 178 em outra loja, uma diferença de 144%. Essa pesquisa do Procon foi em 9 sites que vendem pela internet, 81 produtos foram pesquisados, entre ovos, barras e bombons. A maior diferença foi barra de chocolate, uma mesma barra, 90 gramas, de R$ 3,00 em uma loja para R$ 12,46 em outra. Aí foi a maior diferença, 220%. O Procon, então, lembra que dá dicas, né, para a gente tentar escapar dessa variação tão abusiva de preços. Pesquisar é a primeira delas. Outra dica, se o produto for para crianças, os ovos costumam vir com brinquedos dentro, então é preciso observar do lado de fora na embalagem se tem o selo do Inmetro e também orientações, qual a faixa etária indicada e também os riscos para as crianças. Tudo isso tem de vir impresso na embalagem. Uma outra dica, quando for comprar pela internet, calcular ali o valor do frete também, porque dá diferença. E também os ovos de Páscoa ou outros artigos que tenham personagens. Neste caso, tem o custo do licenciamento e esse custo é repassado para o consumidor. A dica que o Procon dá para encerrar, uma velha dica: quem não faz questão ou está com orçamento muito apertado, os ovos de Páscoa costumam sim ser mais caros do que bombons e chocolates, então dá para abrir mão aí dos ovos para tentar economizar. Essas são as dicas do Procon, sempre essa grande variação nos preços, né, Paulo e Catiúcia? Ok, Vanessa, obrigado, né, pelas dicas.